que aconteceu no final do século XIX, quando a ideologia liberal começou a tomar conta dos seminários e faculdades teológicas nos Estados Unidos e na Europa também, não é? Então os irmãos se reuniram em congresso e reafirmaram ali o compromisso com a palavra de Deus como verdade revelada do Pai, como a palavra de Deus sem erro, né? E a revelação de Deus para a humanidade. A Igreja Bíblica, ela vem desse movimento, a raiz dela é desse movimento, onde nasceram as Bible Church nos Estados Unidos, e a Igreja Bíblica Brasileira chegou aqui quando o reverendo missionário Willis Stitt chegou ao Brasil na década de 50. E essa é a nossa origem. E nós temos essa identidade. Nós damos muito valor à palavra de Deus, ao ensino da palavra, à pregação da palavra. Essa é a nossa identidade. Mas nós também temos uma visão e temos um sonho. E essa visão é que nós queremos ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja inclusiva, uma igreja terapêutica até, né? Nós não somos perfeitos e Jesus não veio para os perfeitos, ele veio para aqueles que eram doentes e daqueles que precisavam. Nós somos daqueles que precisamos de Jesus e nós temos o sonho de sermos essa igreja e juntos buscarmos a Deus, servindo uns aos outros com os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu, para edificação mútua, enquanto nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa visão, esse é o nosso sonho, que é muito bem representado no slogan da Igreja Bíblica: amar a Deus, amar a próximo, servir a todos. Mas nós não somos um clube. Nós temos uma missão, nós estamos aqui com um propósito, e não é um propósito novo, nem muito original, é aquele propósito e aquela missão que Jesus deixou para a sua igreja. Nós não inovamos em nada, não é? E a missão é pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar as pessoas a obedecerem a Jesus, ensinar a palavra para aqueles que já entregaram sua vida para Jesus. É uma missão dupla: pregar o Evangelho para aqueles que estão se perdendo sem Cristo e ensinar a palavra para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. E se você deseja fazer parte dessa comunidade de amor, fazer parte desse projeto, desse sonho, você é muito bem-vindo. Se você quer aprender mais de Cristo, se você ainda não conhece de uma forma pessoal, ou se você, por acaso, não está frequentando uma igreja e deseja compartilhar do nosso sonho, da nossa visão, do nosso projeto, você é muito bem-vindo. Nessa noite nós temos o prazer e o privilégio de termos conosco o pastor Leandro Tarrataca, sua esposa Júlia. Pastor Leandro, ele é presidente da Associação das Igrejas Bíblicas Brasileiras, e talvez muitos de vocês o conheçam, porque ele tem um programa diário na BBN, né, 93.5 FM, e às 11h30 e às 17h30, talvez muitos já os tenham ouvido pelo rádio. Então eu gostaria de convidar o pastor Leandro, porque ele vai nos trazer a palavra nessa noite. Toda sua, pastor. Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Uma alegria imensa poder estar celebrando esse primeiro ano dessa igreja aqui e ver os frutos que o Senhor vem conferindo já ao ministério de vocês. E eu oro para que muitos frutos surjam e, de acordo com as palavras de Jesus, fruto que permaneça. Então, parabéns pelo lugar, eu gostei demais, viu? Parabéns a todos os voluntários que tornaram possível. Uma salva de palmas a vocês que trabalharam com cuidado arduamente. Deus abençoe. Eu vou pedir para o José Roberto, que está lá. Eu perdi meu óculos, eu sou um homem de visão curta, mas eu acho que é o José Roberto lá no fundo. Vou pedir para ele fazer mais uma breve oração e nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por esse local, por sua
obrigado. Há alguns anos, Deus me deu uma oportunidade de estar ministrando no Canadá, em Toronto. E quando eu estive lá, eu ministrei num lugar chamado Fairhavens, um lugar muito bonito, mas como vocês sabem, no Canadá é um lugar bem frio. Quando eu terminei uma série de conferências ali, eu fui procurado por um casal. E o marido veio me contar que a esposa sofria do que eles chamavam de winter blues, a tristeza do inverno. E também conhecido como SAD, um trocadilho em inglês, um acróstico para triste, que é Syndrome Affective Disorder. Quer dizer, uma desordem afetiva sazonal. E a causa desse quadro, dela se sentir tão triste e deprimida, era associado com a falta de luz solar. O fato de viver tanto tempo fechada, enclausurada dentro da casa, fazia com que ela não sentisse alegria em viver. Já pensou nisso? Parte do tratamento dela era exatamente isso. Tinha uma lâmpada ligada a um timer, que pela manhã simulava o nascer do sol. E ela tinha uma caixa de luz. Ela precisava ser exposta àquela caixa de luz, tentando de alguma maneira mimetizar a luz do sol. Eu sei que a tristeza tem muitas causas e variadas. Hoje mesmo nós tivemos uma experiência de contraste. A turma estava lá num acampamento, um acampamento lindíssimo, a banda teve sexta, sábado, culto da fogueira, não é isso, né? Então eles fizeram um trabalho maravilhoso. Mas logo pela manhã, quando eu estava indo para o acampamento, recebi uma mensagem, um pastor amigo meu, que foi a pessoa que me recebeu na Igreja Bíblica Brasileira, o pastor Mariano Bettini, faleceu nessa manhã. Então, foi um momento de tristeza. Saímos de lá, fomos ainda prestar as nossas condolências à família. Então, a tristeza tem muitas causas. E eu penso que na vida do cristão, algumas vezes nós estamos vivendo uma vida triste, uma vida de abatimento, e talvez a causa seja como dessa senhora canadense: está faltando luz, nós não estamos andando na luz, e olhamos para a nossa realidade e vamos nos vendo cada vez mais tristes e angustiados. Talvez você que esteja aqui nessa noite sabe exatamente do que eu estou falando. Falta algo na sua vida. Falta alguma coisa que te dê de novo uma coragem, um prazer de viver. O apóstolo João trata disso na sua primeira carta, conhecida como a primeira carta de João. Ele possivelmente escreveu de Éfeso, já do alto dos seus 90 anos de idade. Uma carta muito significativa que nos ensina como podemos andar na luz. Se você tem uma Bíblia, eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia nessa primeira carta. E como a gente vem estudando isso, nós vamos considerar nessa noite o capítulo 2. Eu sei que vocês já encontraram vários ensinamentos aqui, várias pérolas aqui, mas a palavra de Deus é tão rica, sempre tem alguma coisa nova para a gente encontrar, sempre tem uma pepita nova, uma gema de ouro ali, e nós certamente encontraremos alguma coisa nessa noite que nos dará também edificação. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Minha filhinha Melina, minha filha mais nova, disse outro dia lá em Mogi que eu anuncio a passagem e leio muito rápido. Ela falou: está errado. Você tem que falar a passagem e depois você pergunta: já encontraram? E quando as pessoas te disserem sim, aí você lê a passagem. Então, homenageando a minha filha nessa noite, já encontraram? Então vamos ler agora o capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Até que é o suficiente.
Quando nós nos deparamos com essa questão de andar na luz, a primeira coisa que nós podemos notar que o apóstolo João faz nesse segundo capítulo é abrir o seu coração. Se no primeiro capítulo da sua carta ele afirma a sua autoridade, a autoridade empírica de quem conheceu a Jesus, viu Jesus, ouviu Jesus, tocou em Jesus, todos os seus sentidos estavam envolvidos nesse conhecimento de Jesus e por isso ele tinha autoridade. O capítulo 2, um capítulo que ele está pronto para exortar essa comunidade de fé a andar na luz, ele começa agora com o coração, com afeto. Sabe, não importa que língua, se é latim, se é português, se é em espanhol, se é em inglês, quando você usa um diminutivo como uma forma de tratamento, isso mostra afeto, carinho. E é isso que o apóstolo faz. Pense por um momento, João tinha todas as razões para ter se embrutecido na vida, para ter produzido uma carapaça no seu coração. Ele acompanhou Jesus, era o mais jovem dos discípulos, viu Jesus ser preso, injustamente condenado, crucificado, morto, sepultado. Ele viu a injustiça acontecer, ele viu a maldade dos homens, como nós vemos quando assistimos os noticiários e vemos como o ser humano é capaz das piores crueldades, como dirigir um caminhão em alta velocidade e tirar a vida de dezenas e dezenas de pessoas. O ser humano é capaz de coisas ruins, de maldades terríveis, de caprichos de iniquidade. E João testemunhou tudo isso. Os estudiosos da tradição da igreja, não está na Bíblia, mas é uma tradição, dizem que ele sofreu tantas vezes que inclusive foi jogado num caldeirão, se você quiser chamar assim, de óleo fervendo. E diz a tradição que ele sobreviveu a isso. E por conta disso muitas pessoas creram no Evangelho de Jesus. João sabia o que era sofrer. Ele viu falsos mestres surgindo na igreja de Éfeso, cumprindo a profecia do apóstolo Paulo, quando disse: quando eu sair daqui, lobos vorazes se infiltrarão no vosso meio. Pois João testemunhou tudo isso. João sabia o que era a maldade humana, e agora ele é um homem idoso. A quilometragem de sofrimento, de angústia, de abandono, de falsidade, de hipocrisia, tudo isso era alto. O que nós esperaríamos era alguém com um coração iracundo, um homem rabugento. Mas não é isso que nós encontramos. Nós encontramos um coração aberto para expressar afeto, mesmo quando ele tem que chamar a atenção e corrigir. Veja como ele começa: meus filhinhos, meus filhinhos. Nós vivemos uma época, meus queridos, que se nós queremos andar na luz, nós precisamos recobrar o caminho do verdadeiro afeto. Nós precisamos copiar o caminho apostólico. Não apostólico como eu tenho ouvido hoje, apostólico disso, apostólico daquilo. E nada mais é do que uma maneira de alguém se perpetuar no poder no seu pequeno Vaticano. Se nós queremos de fato voltar à mensagem apostólica, nós temos que voltar àquela mensagem que fala de um coração capaz de expressar afeto. Nós vivemos num ambiente tão ruim, tão complicado, que nós tocamos as pessoas sempre com um grau de desconfiança. Não é assim? E quando tocamos alguém, é como se estamos tocando um cubo de gelo que nos gela a alma. Filhinhos. É um amor que é um amor cordial. O afeto nada mais é do que isso. Afeto é expressar o amor de uma maneira cordial. Nós temos um jeito de dizer assim: não, eu amo, mas eu amo a minha maneira, não é? Eu amo do meu jeito, eu amo do jeito que eu acho certo. Mas nós não estamos aqui nessa vida para a gente viver de achismos. Nós estamos aqui para seguirmos a revelação da palavra de Deus, porque Deus nos disse como nós deveríamos amar. Por exemplo, o apóstolo Paulo,
Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, diz isso aqui. E só isso já deveria revolucionar as nossas vidas. A gente não lembrar de mais nada, a gente lembrar disso, isso aqui já poderia revolucionar a maneira como nós lidamos uns com os outros. Olha o que diz a palavra de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O amor pressupõe uma cordialidade. E afeto é isso. É quando eu sou capaz de expressar o amor com essa dose de cordialidade. E passa pela maneira como eu toco as pessoas, passa pela maneira como eu falo com as pessoas. Há quanto tempo você não usa esse diminutivo carinhoso com as pessoas que estão à sua volta? Os estudos dizem que os pais, quando falam com os filhos, especialmente os adolescentes, falam a maior parte do tempo palavras negativas. Põe para baixo, e humilha, e constrange. Eu espero que esse não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas faz isso. Os cônjuges, marido e mulher, já não se tratam bem. Já não usam palavras de carinho e de encorajamento. Nós temos um irmão, congrega conosco lá em Mogi, mas eu não vou dizer o nome dele nem sob ameaça de morte. Ele me contou quando ele ainda era novinho, isso já faz muitos anos, ele conheceu uma namoradinha e foi conhecer os pais dessa namoradinha. Chegou lá, ele viu que o marido chamava o tempo todo a esposa de Ju. Ô Ju, tal coisa, ô Ju, tal coisa, Ju, Ju. E na hora de ir embora, ele disse assim, Dona Ju, muito obrigado por me receber. O marido começou a rir. Ele falou, o que foi? Ju não é o nome dela, é jumenta, é a abreviação. Ju é a abreviação de jumenta. É triste o negócio dele, é cômico, é trágico e cômico. Não é? É trágico e cômico uma coisa dessa. Mas é um fato real, em que numa relação conjugal, uma pessoa pode chegar ao ponto de abreviar jumento e... Quanto tempo você não diz uma palavra de carinho? Uma palavra de incentivo, de encorajamento? Eu e a Júlia, nós temos uma amiga muito querida chamada Pat, lá nos Estados Unidos. É uma das pessoas mais doces que eu conheci. E uma pessoa com essa capacidade. Ela tem um piano e ela é professora de piano. E eu sou um arranhador de instrumento, adoro arranhar um instrumento. E um dia eu sentei lá no piano dela, estávamos visitando, e comecei a arranhar lá umas notas, uns acordes. E ela tem um jeito de te elogiar sinceramente. Eu não sei tocar piano. Mas ela chegou do lado do piano e falou, como você tem uma mão suave para tocar as teclas. Um jeito tão educado de dizer, você não sabe tocar, mas olha, você tem uma suavidade. Esse tipo de gente nos encoraja. Não encoraja? Faz você se sentir bem. Aí o Senhor já vai falar, não, continua. Ah, meus queridos, João olhou para aquelas pessoas e disse, filhinhos. Um texto anônimo, eu gostaria de ler para vocês, diz assim. O título desse texto é Um Muro ou Uma Ponte? Abre aspas. Dizem que as pessoas constroem entre si, pedra por pedra, uma grande muralha. Tão espessa, tão alta, que já não podem se falar com suavidade. Olham, mas não se veem. O muro permanece tão alto, a proximidade do muro e a distância um do outro é assustadora. Mas eles já não sabem como desfazer a espessa, alta muralha. Lá no fundo do coração, cada um deseja conhecer alguma palavra mágica que transforme a barreira em ponte. E, na verdade, o amor pode. O amor pode transformar barreiras em pontes. Ponte de cortesia que aproxima as pessoas, ponte de entendimento forte e segura, ponte formada por palavras e gestos de carinho, pontes tão seguras que não mais se construam muralhas pelo caminho. João exorta, filhinhos, quem quer andar na luz,
precisa abrir o coração para ter um amor cordial, para viver uma experiência de afeição, de afeto em casa, com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, mas também em igreja, também com irmãos. Dizem que 90% não é o que a gente diz, é como a gente diz. Bom, mas João não para por aí, é óbvio, ele tem um alvo. No primeiro capítulo, nós vemos que o alvo de João é que essas pessoas pudessem ter comunhão e alegria. E nesse segundo alvo? Bom, esse segundo alvo é um alvo que deveria fazer a gente cair da cadeira. Deveria mexer com a nossa estrutura, deveria mexer com o mobiliário do nosso interior. Porque João é de uma radicalidade quando ele diz aqui. Note, você diz assim: estas coisas vos escrevo. Uma primeira consideração aqui: estas coisas vos escrevo. Quando João constrói essa frase, ele está dizendo o seu objetivo, da sua intenção em produzir essa carta. No primeiro capítulo, claramente, eu escrevo para que vocês tenham comunhão. Eu escrevo para que vocês tenham alegria. Importante você notar, o contato com o texto escrito, com a palavra de Deus inspirada e registrada, produz comunhão. Se você começa a perder comunhão com as pessoas, cuidado, você possivelmente não está investindo tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando verdadeiramente compreendida, deve nos aproximar uns dos outros e nos aproximar de Deus em comunhão. Se estamos nos afastando, ou não estamos tendo contato com a palavra de Deus, ou não estamos entendendo a palavra de Deus. E alegria. Agora, nesse capítulo, ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Dá para pensar nisso? Agora ele está dizendo, bom, no primeiro capítulo, comunhão, alegria. Agora eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Você sabe que no tempo grego aqui não é assim não viver uma vida de pecados. No tempo grego aqui é para que vocês não cometam nenhum pecado sequer. Que radicalidade é essa? Não é? E será que João está falando de um perfeccionismo que nós não conseguimos viver de fato? Alguns movimentos que afirmam esse tipo de impecabilidade fazem mudanças de nomes. Não, então a gente não peca mais. Mas tem que perguntar, a gente faz o que então? Porque alguma outra coisa a gente faz. Afinal de contas, hamartia é errar o alvo. E quem não erra o alvo? Quando eu não sou o pai que eu gostaria de ser, ou o marido que eu gostaria de ser, ou o crente que eu gostaria de ser, eu estou errando o alvo. E João já tinha dito no capítulo 1 que o pecado, errar o alvo, é um problema universal. Ele disse: se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se dissermos que não cometemos pecado, ou não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso. E como é que João agora vem com essa no capítulo 2, dizendo assim: eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem? Porque nós podemos entender que alguém poderia justificar o seu comportamento pecaminoso e as suas limitações pessoais, baseando-se no argumento de João. Bom, já que todo mundo tem essa coisa chamada pecado, já que todo mundo tem essa dose de cafajeste escondida na vida, então está tudo certo. Eu posso aceitar em viver mediocremente a minha vida pecaminosa. João disse: não. Eu estou escrevendo tudo isso. Eu estou te falando de graça, eu estou te falando de amor, eu estou te falando de aceitação, mas não para que você tenha liberdade para pecar, mas para que você seja liberto do pecado. É bem diferente, não é? É como se João estivesse dizendo que nós deveríamos colocar para as nossas vidas um padrão elevadíssimo de excelência. Que nós não deveríamos jamais nos contentar com a mediocridade. Bom, já que eu sou um pai falho, eu sou assim mesmo. Não, eu quero ser um pai melhor. Já que eu não sou um marido excelente, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, eu quero ser um marido melhor. Já que eu não sou um crente com C maiúsculo, eu vou ser um crentezinho. Não, eu quero ser um crente melhor. Já que eu não sou um pastor tão excelente, eu vou ser um pastor Zé. Não, eu quero ser um pastor melhor. João está dizendo: coloque o alvo da sua vida na lua.
Olhe para o alvo da sua vida como quem deseja, ama a excelência. Não aceite ser uma pessoa medíocre. Não aceite uma família medíocre. Não aceite ser um crente medíocre. Não aceite ter um ministério medíocre. Pense na excelência. Você deve ter ouvido falar de Serena Williams. Ela ganhou 7 vezes o torneio de Wimbledon, com 34 anos. Vocês acham que o técnico dela, quando ela está treinando tênis, ele diz assim, não, faz de qualquer jeito aí, não tem problema. Vai. É assim? É assim que ela vence? Não. É preciso colocar o nosso padrão, o nosso objetivo, nosso alvo elevadíssimo. Que aqui, essa igreja bíblica, seja uma das melhores igrejas aqui representando o Evangelho de Jesus, e você seja um dos cristãos excelentes que vivem nessa cidade. Se alguém tem vergonha de evangélico, não precisa ser de você. Você será diferente. Você está colocando um alvo elevado. Quando nós olhamos para essa palavra de João, ele está dizendo: busque essa excelência, deseje essa excelência. E que padrão você deseja para você? Como é que você olha? O que você está buscando? É claro que João não só nos fala de afeto, não só nos fala desse alvo extraordinário, mas ele também nos fala de um amparo esperançoso. Porque se João tivesse parado só nesse versículo, a gente talvez ia embora daqui com uma dose de frustração cavalar. Mas ele vai adiante. E ele diz o seguinte: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, eu ponho aqui, essa palavra é minha, não se desespere. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa última parte o Matosinho vai explicar para vocês um outro dia. Quando um pai presenteia um filho com uma bicicleta, ele dá a bicicleta e diz assim: filho, eu estou te dando essa bicicleta porque eu quero que você se arrebente na estrada. É isso? Não. Filho, eu estou te dando essa bicicleta e eu espero que você não caia. Pai, e se eu cair? Filho, se você cair, o papai está aqui. Eu vou ajudar você a levantar. A primeira bicicleta é assim: eu vou ajudar você a levantar, vou te ensinar novamente, vamos corrigir, para que você não caia. Mas se você cair, eu estou aqui para te amparar. Então Jesus, ele quebra também esse perfeccionismo absurdo, em que não se permite, não se aceita quem falha. Quando inspirando o apóstolo, ele diz assim: olha, o alvo é esse, mas se você cair da bicicleta, se você já caiu da bicicleta, se você entrou aqui nessa noite ralado porque caiu da sua bicicleta, nós temos um advogado. A palavra advogado é uma palavra bastante interessante, é paráclitos. E é um termo comum na literatura joanina, não nos outros autores do Novo Testamento. Ele descreve o Espírito Santo nos discursos de despedida de Jesus como aquele que viria para estar junto. As nossas traduções vertem esse nome paráclito como consolador. E aí nós temos a ideia de que significa alguém que vem quando a gente está sofrendo muito, a gente está muito triste. Mas esse não é o único sentido da palavra paráclito. Paráclito literalmente é aquele que vem para estar junto. Lá na Zona Leste o pessoal fala: estamos juntos, vamos junto. O paráclito é alguém que vem e está junto. É como nós poderíamos dizer coloquialmente, é um pau para toda obra. É alguém que, se você precisa de encorajamento, ele te encoraja. Se você precisa de consolo, ele te consola. Se você precisa de uma defesa, ele te defende. Paráclito é alguém que empresta a sua presença. Um estudioso britânico disse que quando tem uma corte marcial, o oficial que defende o soldado preso é conhecido como o amigo do prisioneiro. O paráclito é essa pessoa. Ele é o amigo do prisioneiro.
é alguém que te defende, alguém que te ajuda, alguém que está com você, alguém que quando você cai não vai te deixar prostrado, vai te colocar em pé novamente. É alguém que nos representa diante de Deus o Pai, e que por suas feridas e por suas pisaduras, ele diz: olha, Senhor, está aqui, ele está justificado, ele está declarado justo. E esse é Jesus. É Jesus o Cristo. É Jesus o justo. Você fica feliz de saber que mesmo quando você se depara com as suas limitações, Jesus está pronto para estar com você e está sempre ali por você. Eu me sinto encorajado. Eu me sinto encorajado. Mas Ele é Jesus porque esse é o seu nome humano. Ele sabe o que é a nossa humanidade. Mas Ele não é apenas humano porque isso seria insuficiente. Ele é Cristo. Quer dizer que Ele tem todos os recursos sobrenaturais como ungido de Deus para nos representar. Mas Ele não é só humano e não é só o Cristo. Ele é justo. E é baseado na justiça dele que nós podemos nos achegar à sua presença. Mas diz mais, diz assim, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu só fazer mais uma afirmação aqui antes da gente entrar na propiciação dos nossos pecados. Eu devo ter mais uns 5 minutos mais ou menos, né? Tem, tá bom. Quando eu digo que Jesus está ali para nos amparar, não estou querendo dizer com isso que é para a gente já sair tombando. A minha mãe outro dia esteve nos visitando em casa e ela ia sair para dar uma volta de bicicleta com a Julie e com as crianças. E aí a minha mãe, antes de montar na bicicleta, ela falou: filho, segura o meu óculos, porque se eu cair, o óculos não vai estragar. Aí, filho, segura essa bolsa, porque se eu cair, a bolsa não vai ralar. Ô filho, fica com essa blusa aqui, porque se eu cair... E ela deu 2 ou 3 pedaladas e caiu. Aí ela falou: o que aconteceu, filho? Mãe, você já saiu tombando. Você já tirou o óculos, já tirou a blusa. Não, eu já estou caindo. Algumas vezes é assim que a gente se comporta em relação... Não, já estou caindo. Não. Excelência. Mas se cair, a graça de Jesus vai me amparar. E eu vou começar de novo, não de modo medíocre, mas buscando novamente excelência. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Como nós poderíamos entender isso? Propiciação não é um termo comum para a gente. A gente não ouve isso no supermercado. Por favor, o setor de propiciação, a gente não ouve isso no jornal. Olha, propiciação. Então, inclusive alguns tradutores vertem esse vocábulo como expiação. Alguém tem uma tradução aqui que diz expiação? Aí no texto, ele é a expiação. Poderia ser também. Porque é uma expressão que vem do judaísmo. O que acontece? A ideia é a seguinte: Deus tem um povo. No Antigo Testamento, o povo de Israel. Esse povo vai ter um relacionamento com Deus que é perfeito, que é santo, e em sua perfeição não pode não apenas não aceitar esse povo pecador, ele tem que punir esse povo pecador. Faz sentido? A ira justa de Deus, do Deus santo, deve estar sobre esse povo pecador, porque se ele absolve simplesmente um pecador, se ele passa de lado, se ele finge que nada está errado quando está errado, ele é injusto, e Deus não pode fazer isso. Como solucionar isso? Como aplacar a ira justa desse Deus? Um sistema de sacrifícios. Então, no judaísmo, eles ofereciam sacrifícios pela manhã, no templo, e no final do dia, no começo da noite. Por pecados gerais, não pecados específicos, só para garantir que estava expiar. Então, a ideia de expiar era purificar. E uma vez por ano eles tinham uma grande celebração chamada de Yom Kippur, ou até hoje comemoram, mas não no sentido literal, mas hoje mais figurado, que é o dia da expiação. No dia da expiação, 2 bodes eram levados até o templo. Um era chamado de bode emissário, ele tinha uma espécie de um sorteio, o sacerdote escolhia um. Um bode era imolado, oferecido em sacrifício. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada era perdido no templo. Aquele animal sacrificado fazia parte do sustento, ia virar, em português, claro, virava um churrasco.
a turma comia o bode. O outro tinha o sangue aspergido sobre ele, impunham as mãos, como que transferindo o pecado das pessoas, e soltavam ele para ir para o deserto. Era esse bode emissário. Tony Evans, num livro dele que fala sobre a graça, conta um episódio interessante. Ele diz que de vez em quando o bode voltava. E quando o cara acordava de manhã e via no fundo do quintal aquele bode, que era o pecado voltando na casa, dava um desespero, que não poucos bodes eram jogados dos penhascos, né, para nunca mais ver o bode voltar. Mas é daí que vem aquela expressão: eu não quero ser bode expiatório. Quer dizer, eu não quero assumir a culpa desse problema. Esses dois bodes representavam Jesus. O que Jesus fez? Que Jesus expiou e ao mesmo tempo propiciou duas coisas, dois lados do que Jesus fez. Se você está comigo, diga amém. Amém. Estão entendendo? Então Jesus, ele nos purificou dos nossos pecados, expiou. E então a ira de Deus foi aplacada, a ira justa, porque alguém pagou o preço. No Antigo Testamento, por meio dessas sombras, dessas figuras, desses animais que representavam Jesus, a ira de Deus foi aplacada. Jesus, quando morreu na cruz e está consumado, a ira de Deus foi aplacada. Mas, veja você, isso é purificar. Imagine que eu te ofenda e estou te devendo uma grande soma pela ofensa que te causei. Você contrata um bom advogado, move uma ação contra mim. Você ganha a ação, o juiz diz: você vai pagar. Eu pago a dívida. Mas nós voltamos a ser amigos? Nós voltamos a ser amigos? Não, mas eu já te paguei. Mas você não quer mais ser meu amigo, não é verdade? É isso que Jesus mudou. Jesus não só aplacou a ira divina, expiou, mas Jesus propiciou. Jesus tornou Deus propício. Jesus tornou Deus nosso amigo. Jesus tornou Deus nosso Pai. Um Deus que nos aceita, que nos recebe, não apenas com uma dívida paga, mas eles não têm mais nada contra mim e você. Nós somos agora amigos, nós somos da mesma família. Não é maravilhoso isso? Jesus fez isso por nós. Ele é a propiciação. Assim, queridos, quando nós pensamos em andar na luz, nós devemos ter esse coração afetuoso. Quando nós queremos andar na luz, nós devemos aceitar o alvo extraordinário que Deus tem para nós, uma vida extraordinária e não medíocre. Quando queremos andar na luz, devemos lembrar que existe um amparo maravilhoso, porque quando falhamos, Ele está ali para nos amparar. Mas há um apelo. Diante de todos esses benefícios, então nós nos deparamos com apelo a partir do versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Quais são os mandamentos? Se você continuar lendo o texto de João, você vai ver. Ele diz: eu não vou falar de um mandamento novo, ou um mandamento velho, mas é novo, mas é antigo. Ele faz um trocadilho de ideias, porque ele vai voltar no que disse Jesus. Jesus, quando foi inquirido pelos doutores da lei a respeito de qual era o mais importante dos mandamentos a serem observados, dos 613, Jesus disse assim: é amar a Deus, é amar ao próximo. E João disse assim: olha, o mandamento é antigo porque está lá em Levítico, mas é novo porque ele é novo na sua qualidade. Ele não é novo na cronologia, mas ele é novo na qualidade. Jesus personificou o amor, mostrando como é que se ama. E em Romanos a Bíblia nos diz que pelo Espírito Santo o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então a gente tem o poder necessário, se você quiser, a energia necessária para a gente amar. Então o amor é qualitativamente novo. É novo porque Jesus disse assim: não apenas ame o seu próximo como a si mesmo, mas ame uns aos outros
como eu vos amei. O grau de sacrifício agora é maior. O amor é novo nessa qualidade. E João diz assim: aquele que diz que está nele, guarda esse mandamento e anda como ele andou. Ele fala também sobre o mandamento de crer em Jesus, mas o tempo não me permitiria discutir tudo isso. Nós podemos dizer então que quem conhece, obedece. E quem obedece, imita. Quem conhece, obedece. E quem obedece, imita. Imita Jesus. Caminha como Jesus. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis de liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aos Romanos ele diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vocês veem, ele começa com afeto, ele conclui com amor. Se nós queremos andar na luz, nós devemos escolher viver essa vida conforme apresentada nas Escrituras, que eleva o nosso padrão moral e que eleva a nossa esperança em Jesus e que eleva o nosso amor por Deus e pelo nosso próximo. Se nós fizermos assim, essa igreja será um luzeiro em São José dos Campos. Eu quero concluir contando uma história, um trecho de uma história registrada por Max Lucado, num livro dele chamado 6 Horas de uma Sexta-feira. Nesse livro, ele conta que uma tribo indígena estava sofrendo de uma doença. E o missionário, quando visitou essa tribo, ele disse: olha, o hospital é perto daqui, vamos até lá e vocês vão receber o tratamento necessário. Mas eles tinham medo, tinha um rio que precisava ser atravessado. E eles acreditavam que naquele rio viviam espíritos malignos, terríveis. E o missionário disse: não, eu atravessei o rio a nado. Ele: não, nós não acreditamos em você. Ele: vem comigo. Eles chegaram às margens do rio, o missionário entrou no rio, falou: olha só, eu estou dentro do rio, pode entrar. Não, nós não acreditamos em você. Então ele começou a se banhar com a água do rio. Falou: olha aqui, não acontece nada, pode entrar. Não, não acreditamos em você. Ele mergulhou na água do rio. Olha aqui, não. Então ele decidiu fazer o seguinte: se jogou no rio, mergulhou e foi atravessando a nado. Quando ele saiu do outro lado, dando um soco no ar, os indígenas vibraram, aplaudiram, festejaram. Agora nós acreditamos em você. E se jogaram um atrás do outro para atravessar aquele rio de águas caudalosas. Jesus fez isso. Jesus atravessou um rio que de fato era cheio de principados e potestades e criaturas terríveis e demoníacas. Ele venceu com amor. Ele venceu morrendo na cruz. Ele venceu ressuscitando ao terceiro dia para nos dizer: sigam os meus passos, caminhem na luz e vocês vencerão pelo poder do amor. Se você quer vencer na sua casa, como igreja, no seu dia a dia, siga os passos de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram. E obrigado, sobretudo, pela revelação da sua palavra, conforme apresentada pelo apóstolo João. Que essa palavra possa encontrar em nossos corações um solo fértil. E que no nome de Jesus nós estejamos abertos, Senhor, para vivermos essa palavra. Espírito Santo, ajuda-nos a vivermos essa palavra. Que não sejamos pessoas que falam apenas a sua palavra, mas que vivamos a sua palavra. Que nenhum de nós saia daqui como aqui chegou, mas saiamos melhores, mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos essa graça de vivermos para a tua glória.
Pai, aqui mesmo, aqui, Senhor, nesse recinto, nós temos irmãos e irmãs, pessoas, Senhor, com problemas de relacionamento, que já não conseguem mais falar olho no olho, atender um ao outro, ou demonstrar afeto em casa, ou com as pessoas com que trabalham, ou com um vizinho, ou mesmo com irmãos na fé. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito hoje, pelo poder dessa palavra, traga transformação, Senhor. Pai, olha os nossos corações, coloca-nos em pé mais uma vez, dá-nos a graça de vivermos para a Tua glória. Nós consagramos esse lugar nas Suas mãos, Senhor, na certeza de que aqui será um luzeiro, onde as pessoas poderão ouvir a Tua palavra, mas não de uma forma legalista como faziam os doutores da lei, mas que possam ouvir a Sua palavra nesse lugar, Senhor, com o mesmo pastoreio de Jesus. É no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Se você recebe a palavra de Deus nessa noite, diga amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Parabéns por esse